Olá, amigos telespectadores e internautas. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai Ben Yehudá. E este é o programa Or Teshuvá. Nós temos dedicado em toda esta programação dar a oportunidade àqueles que querem fazer a Teshuvá, ou retorno às raízes judaicas do primeiro século, a conhecer ao Messias judeu, ao Yeshua judeu, cumpridor da Torá, das tradições do nosso povo. Eu tenho uma alegria quando eu falo de Yeshua nesses termos, porque é como se eu estivesse vendo, é como se eu estivesse sendo transportado para aqueles dias e estivesse ali acompanhando Yeshua e constatando com meus próprios olhos que tudo que Yeshua estava fazendo, que ele estava ensinando, era um caminho de santificação a Deus, um caminho de obediência, ainda melhor e maior que o nosso povo pudesse ter vivido. Ele, quando explicava da Torá, por exemplo, nós achamos que uma pessoa mata a outra pessoa quando tira a vida da pessoa. Yeshua disse que não é apenas isso. Yeshua disse que quando nós ofendemos uma pessoa, quando nós aborrecemos ao nosso irmão, sem motivo, nós já estamos matando aquele irmão. Isso é aperfeiçoamento. Ele ensinou também que quando um homem olhava para uma mulher casada, obviamente, com intenções impuras no seu coração, que ele já estava cometendo o adultério. Então Yeshua veio ampliar o sentido da Torá. Yeshua jamais veio desfazer a Torá, mas veio ensinar um melhor cumprimento da Torá. E isso tem uma lógica muito grande, porque Yeshua veio dentro da vigência do período da nova aliança. Quando Deus havia dito ali pela boca do profeta Jeremias que ele faria uma nova aliança colocando a Torá, Torati, diz o texto em hebraico, minha Torá, no coração do povo, da casa de Israel e da casa de Judá. Então, o que a gente pode dizer é que Yeshua veio ensinando a Torá. E em consequência disto, desse trabalho de Yeshua de ensinar a Torá, milhares creram nele. Ao contrário do que se entende hoje, muitos entendem que foram poucos que creram nele. Não, exatamente o contrário. Por que houve interesse em tirar Yeshua de cena? Se ele não estava conseguindo influenciar ninguém, se ninguém estava crendo nele, então não havia sentido perseguir um homem que ninguém estava crendo. Mas foi exatamente o contrário. Porque quase toda a nação dos judeus estava crendo nele e sabemos que se ele não era, mas se ele fosse um subversivo, se ele resolvesse, até mesmo os apóstolos chegaram a perguntar para ele se ele ia implantar o reino naquele tempo. Restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? E não era o tempo, não era. Yeshua mesmo disse que se ele quisesse, os anjos pelejariam ali por ele. Não era o tempo. Yeshua veio na sua primeira fase como servo sofredor, como Machia Ben Yosef, para sofrer, para dar a sua vida, para se sacrificar por nós. Não era o momento dele
ocupar o trono messiânico de Davi e começar o reino. Mas ele, então, pelo seu prestígio ter sido tão grande, é que ele foi levado, entregue pelos líderes, não pelo povo judeu, porque a maioria do povo cria nele, ele foi entregue por alguns líderes do nosso povo para que fosse, então, nas mãos dos romanos, para que então ele fosse morto pelas mãos dos romanos. Então, Yeshua ensinou o judaísmo. Se Yeshua tivesse ensinado qualquer coisa contra a Torá, ele seria morto, julgado pelo sinédrio e apedrejado. Mas ele nunca ensinou nada contra a Torá. Pelo contrário, ele atuou para que a Torá fosse impressa, internalizada no coração do seu povo. É esse Yeshua que eu vejo, o Yeshua judeu. E nós estamos, através desse programa, oferecendo àqueles que querem fazer a techuvá a possibilidade, porque não é muito fácil. Eu conheci no Brasil, por exemplo, líderes religiosos, pastores, que começaram a fazer por conta própria um processo de techuvá. Primeira coisa, normalmente, é ir a Israel, visitar Israel, aí volta de lá impressionado, e aí é natural que isso aconteça com quem vai a Israel. Volta de lá com a mente mudada, transformada, com o desejo de voltar-se realmente para o nosso povo, que muitas vezes é o seu próprio povo. O Brasil, é dito que 70% dos brasileiros têm ascendência judaica. Judeus que vieram de Portugal, com os nomes mudados e se estabeleceram no Brasil, de Espanha e de outros lugares, deram origem, então, aos brasileiros. 70% dos brasileiros é dito que tem ascendência judaica. Então, a pessoa vai lá em Israel, chega lá, ele se empolga, aí ele vem e ele começa a querer ensinar na sua congregação o judaísmo, mas ele não sabe por onde começar, como falar. E o que nós constatamos? Que é cerca de 90%, cerca de 70%, 90% do povo acaba deixando aquela congregação e aquele pastor. Há casos de pastores que ficam sozinhos. Acaba a sua congregação. Por quê? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque ele não sabe como ensinar. A techuvá para ele é uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa que ele nunca tinha tido contato. E mesmo aqueles que têm uma formação teológica, é muito diferente tudo que ele aprendeu. E ele não tem aquela estrutura para passar aquilo para o povo e acaba perdendo grande parte do povo. Como eu disse, alguns acabam ficando sozinhos. Então, a nossa comunidade lá no Brasil decidiu fazer um trabalho sem proselitismo. Eu quero que fique bem claro que nós não temos interesse em fazer proselitismo. Ou seja, atuar junto a um pastor ou a um líder religioso para trazer a comunidade dele para a nossa comunidade. Nós não temos esse interesse. Não temos. Nem vamos fazer isso. Então, nós decidimos criar um meio de apoiar esses pastores sem qualquer compromisso. Nas instruções da techuvá, Deus nos deu a oportunidade de estarmos, na ocasião da gravação desse programa, com 13 anos no processo de techuvá. 13 anos que a nossa instituição vem fazendo o techuvá. Então, graças a Deus, temos tido bastante conhecimento nessa área.
Então nós nos dispusemos em ajudar líderes religiosos que querem iniciar a techuvá, não só eles, mas talvez a sua própria congregação. Isso tem nos permitido dar palestras, começar palestras nas congregações e começar estudos particulares com os líderes que querem aprender. E é lógico que com o passar do tempo, quando ele começa a fazer a techuvá, ele começa a entender, e o seu povo também começa a entender, a gente tem a oportunidade de ajudar muita gente e ver muitas pessoas fazendo esse retorno às suas raízes judaicas. Isso para nós é muito gratificante. Então eu quero aproveitar também o programa para dizer que nós estamos à disposição de líderes que querem iniciar o processo de techuvá, de nós, de alguma maneira, estudarmos um meio de podermos ajudá-los, apoiá-los a dar andamento nessa techuvá. Obviamente que aquilo que nós aprendemos em 13 anos, eles não vão precisar levar 13 anos para aprender, porque nós já vamos diretamente nos assuntos e da maneira correta para ensiná-los. Isso, eu repito, sem a intenção proselitista. De maneira que hoje eu tenho muitos amigos, pastores, sou amigo de muitos pastores, posso ser amigo deles porque eles sabem que a nossa intenção não é proselitista. Eu dava testemunho que eu tive numa congregação no Rio de Janeiro, uma congregação até grande, onde eu tive a oportunidade de dar 2 palestras sobre judaísmo. Tanto o pastor como os membros ficaram muito entusiasmados e muito felizes de poder ampliar os seus conhecimentos. Nós também estamos com estes programas que apresentamos na televisão, também disponibilizando os mesmos programas no YouTube. Você pode procurar lá o programa Or Techuvá, com H no final, que você poderá então nos encontrar e acompanhar toda a programação que nós estamos fazendo, bem como a transmissão de serviços religiosos ao vivo que costumamos fazer. Então, estamos aqui falando de um retorno às raízes judaicas. E no programa anterior, a gente falava com respeito a certos ensinamentos que os gentios, que não é para os gentios, mas se os gentios entram num processo de conversão, aí sim, então eles irão cumprir a Torá, irão cumprir esses ensinamentos, seja lá Shabat ou festividades judaicas, aí sim eles passarão a cumprir. Continue conosco.